Você costuma acordar entre 3 horas e 5 horas da manhã e não sabe por quê? Não importa o quão cansado esteja antes de dormir, você sempre acaba acordando por volta desse horário. A ironia é que, muitas vezes, você tem dificuldade para voltar a dormir. Você está acordado, mas não sabe por quê e não sabe o que fazer. E se Deus estiver te acordando nesse horário por um motivo? Neste vídeo, vamos explorar 10 razões pelas quais você acorda entre 3 horas e 5 horas da manhã e também mostrar como aproveitar esse tempo da melhor forma possível. Você pode aproveitar esse momento especial para levar sua vida ao próximo nível. Mas antes disso, pedimos que você se inscreva neste canal, caso ainda não tenha feito. Lembre-se de apertar o botão de curtir também. Que Deus te abençoe por fazer isso. Acordar à noite sem um motivo aparente não deve ser tratado com leviandade, porque as horas da madrugada são cruciais no mundo espiritual. Muitas coisas acontecem durante a noite. O diabo e seus aliados aproveitam essas horas para semear lágrimas e caos na vida das pessoas, enquanto Deus também usa essas horas, especialmente entre 3 e 5 horas da manhã, para revelar visões que transformam vidas para seus filhos. Mas então, como você saberia quem está agindo ou o que fazer quando acorda repentinamente à noite? Aqui estão 10 possíveis coisas. Número 1. Deus quer falar com você. Você provavelmente se encontra acordado nesse horário porque Deus precisa se comunicar com o seu espírito. Você é um espírito com uma alma e vive em um corpo. As atividades do dia e a correria da sua vida tornam impossível para Deus ter acesso para falar com você de forma mais clara e audível como Ele deseja. Mas quando você dorme, seu corpo descansa e seu espírito se torna mais ativo. Nesse momento, você está mais receptivo e é aí que você pode ter sonhos e mensagens proféticas. Além dos sonhos, às vezes, Deus faz você acordar nesse momento para que Ele possa falar ao seu espírito. Você percebe que acorda, especialmente após um sonho que lembra claramente, e o sonho permanece em sua mente com as imagens vividamente impressas ali. Você não consegue esquecê-lo ou ignorá-lo. Enquanto está deitado, Deus pode expandir o sonho para você. O problema, no entanto, é que a maioria das pessoas não sabe disso, então elas tentam se distrair dos pensamentos intensos do sonho, rolando pelas redes sociais, verificando seus e-mails ou ouvindo música. Por causa do barulho que enviam ao seu espírito, tudo fica em silêncio e o sonho sai de suas mentes, fazendo com que percam a mensagem que Deus está tentando lhes passar nesse momento. Quando você se encontra acordado nesse horário da noite, saiba que é por um motivo. Uma das razões é que Deus quer conversar com você. Ele não conseguiu sua atenção durante o dia. Agora é uma oportunidade para Ele conseguir sua atenção. Não deixe nada atrapalhar isso. A quietude da noite e a tranquilidade do seu espírito tornam esse um momento melhor para Deus comunicar mistérios e segredos profundos a você. Você não está com pressa para ir a lugar nenhum ou atender a qualquer necessidade. Então Ele tem sua total atenção e pode lhe dizer tudo o que você precisa saber para receber tudo o que Ele preparou para você. Número 2. Você é escolhido. Você pode ter compartilhado sua preocupação sobre acordar frequentemente entre 3 e 5 horas da manhã com pessoas queridas. Elas acham isso estranho porque dormem profundamente a noite toda até que o despertador toque pela manhã. Elas acham estranho porque não têm a mesma experiência e não podem lhe dizer categoricamente por que você tem essa experiência também. Pode ser porque você é escolhido. Sim, você ouviu isso corretamente.
Você provavelmente tem um chamado especial em sua vida que requer que você se conecte mais com Deus para entender seu propósito e cumprir sua missão. Esse horário da noite é quando Deus pode deixar os planos da sua missão em sua mente e fazer você ver o que precisa fazer para entrar na sua missão. Também é quando você recebe encontros espirituais que solidificarão sua fé em Deus e o tornarão pronto para carregar o mandato que Ele quer que você carregue. Então, enquanto outros dormem, Ele te acorda para preparar você para a sua missão. Você descobre que obtém a maior parte da sua inspiração nesse horário. É quando você escreve suas melhores músicas, recebe uma ideia brilhante para avançar em seu projeto e escreve seu melhor livro. Todas essas ideias que te impulsionam não são apenas frutos da sua imaginação, são comunicações diretas de Deus para te conduzir em direção à sua missão. Você notará que, mesmo quando ainda não entendeu completamente sua missão e não começou a fazer o que Deus quer que você faça, você ainda acorda nesse horário e sente a necessidade de fazer o que precisa ser feito. Você pode acordar e pensar sobre o que faria se fosse um profeta, um evangelista ou se tivesse um dom de cura. Nesse momento, você pode pensar que é apenas um pensamento aleatório que está brincando em sua mente porque não conseguiu dormir. Você perceberá que ele vai ficando cada vez mais forte. E quando pensa sobre isso, fica empolgado, como se fosse o que precisa fazer. É Deus que está te ajudando nesse momento, quando seu espírito está receptivo para saber como se conectar com as coisas espirituais e entender o que precisa ser feito. Portanto, se você percebeu que sempre sente essa necessidade quando se encontra acordado entre 3 e 5 horas da manhã, então precisa ficar mais tempo com Deus para descobrir o que precisa fazer e então você pode fazer isso. Suponha que você já tenha descoberto sua missão e ainda acorde entre 3 e 5 horas da manhã. Nesse caso, pode ser porque você está prestes a entrar em um novo nível e precisa estar acordado para receber isso. Assim, você pode sempre pegar seu diário e anotar tudo o que recebe nesse momento crítico do dia, pois isso será sua estratégia de sucesso para acelerar sua missão. Número 3. Deus quer que você esteja vigilante. A Bíblia diz em 1 Pedro 5:8, estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Na maioria das vezes, os crentes se distraem com outras coisas e precisam de um lembrete disso. E que momento melhor para lembrar você do que quando você pode receber esse lembrete? Eles esquecem que estão em um campo de batalha e que o inimigo é incansável. Esquecem que a ignorância é uma das armas mais poderosas que o diabo usa contra os crentes. Assim que ele consegue que eles sejam ignorantes sobre o que ele está fazendo e até mesmo sobre sua presença, ele pode continuar manipulando tudo em suas vidas como bem entende. No entanto, Deus, que te ama tanto e tem muitas missões para você cumprir, não permitirá que você baixe a guarda assim. Você pode sentir que Deus está te chamando à noite apenas para te tornar mais vigilante e atento. Você pode se perguntar como saberá que Ele quer que você esteja mais vigilante. Se você acordar de um sonho assustador ou começar a sentir uma inquietação, pode sentir que há alguém no quarto com você, fazendo você perceber coisas negativas ao seu redor. Nesse momento, ele está mostrando que você precisa ser mais vigilante e atento, porque o inimigo está tentando te atacar de alguma forma. Provavelmente você deu uma brecha para o inimigo, e é apenas uma questão de tempo antes que você caia em suas táticas. Deus pode falar diretamente com você sobre o que precisa vigiar
ou te conduzir a um versículo nas Escrituras que traga essa mensagem. Ele pode mostrar a você, através dos seus sonhos, o que e quem você precisa tomar cuidado. A Bíblia diz que Deus prepara os crentes antes dos dias maus. Parte dessa preparação é torná-lo ciente do que está acontecendo e de tudo o que está para acontecer. Quando você acorda nesse horário, seu espírito recebe o sinal de que há perigo por perto, e o Espírito Santo guiará você nas medidas que precisa tomar para se manter seguro. No entanto, você precisa ter cuidado para não cair em medo e pânico. Deus não está te alertando porque não pode lidar com a situação. Deus te alerta porque você tem uma parte a cumprir. Sua parte é a vigilância e resistir ao diabo. Jesus já venceu a batalha quando morreu e ressuscitou. Quando você cede ao medo, entrega sua vitória ao diabo, e isso frustra todo o processo de Deus te acordar. Você precisa assumir sua posição como filho de Deus e deixar de ser descuidado. Torne-se mais atento para identificar as táticas do inimigo e não dê espaço para que o diabo jogue com sua mente ou use pessoas para atacá-lo. Número 4. Deus quer te revelar algo. A Bíblia diz em Deuteronômio 29:29: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras desta lei. Deus se agrada em compartilhar com seus filhos porque eles têm um papel a cumprir em sua missão. Você tem algo a fazer para que seu reino venha à terra. Por isso, ele revela coisas aos seus filhos antes de agir, para que possam entender o que ele está prestes a fazer. No entanto, o método para revelar essa mensagem a você não é único. Deus tem várias estratégias para usar. Para algumas pessoas, a revelação pode ser sobre suas vidas, algo que precisam saber sobre si mesmos ou suas famílias, que os ajudará a escapar de uma situação na qual já estão ou evitar cair em certas condições que podem levá-los a problemas. Agora, para outros, essa revelação pode ser parte de seu ministério. Pode ser Deus mostrando coisas específicas pelas quais precisam orar. Também pode ser Deus revelando eventos futuros para você, sejam positivos ou negativos. Quando é positivo, é para você afirmar e estabelecer. Quando é negativo, é para você cancelar e evitar. Ele também pode revelar o que você precisa parar de fazer ou os passos que precisa dar para vivenciar certos avanços em sua vida. Em essência, esse é o momento em que Deus revela coisas secretas para seus escolhidos e é uma parte importante do seu ministério na vida como escolhido. Ele escolheu você por um motivo e continuará a guiá-lo e direcioná-lo em cada passo do caminho. Ele continuará a revelar tudo o que você precisa saber para que esteja onde precisa estar e faça o que precisa fazer o tempo todo. Por isso, Deus te dá revelações de tempos em tempos para manter você em alerta. Quando o rei da Babilônia teve um sonho e o esqueceu, ele ameaçou executar todos os sábios do país caso não conseguissem revelar seu sonho e interpretá-lo. Daniel soube disso e entrou no caso. No entanto, ele pediu que lhe dessem tempo para interpretar o sonho. Depois que Daniel e seus amigos oraram sobre a situação, a Bíblia diz que Deus revelou o sonho e sua interpretação a Daniel à noite. Veja como a Bíblia descreve isso em Daniel 2:19. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite, e Daniel louvou ao Deus do céu. Deus deu a resposta a ele durante a noite. A maneira de Deus revelar coisas a você pode ser através de uma voz suave, invadindo a quietude da noite e sendo alta o suficiente para que você a ouça. Pode ser uma impressão no seu espírito ou visões abertas. Seja qual for a forma que Deus escolher, você saberá que é Ele falando com você.
No entanto, há outra forma importante pela qual Deus pode te revelar algo, o que nos leva ao próximo ponto do vídeo, que é número 5. Deus quer que você estude a Bíblia. Muitas vezes, por causa da sua agenda cheia, você não tem tempo suficiente para estudar as Escrituras, abrindo página por página, linha por linha, e compreendendo o que Deus quer que você saiba através das Escrituras. E como Deus deseja revelar algo que se destacará com evidência notável, Ele o guiará para as Escrituras, para que você possa ver por si mesmo e entender o que Ele está dizendo. Por isso, às vezes, Ele te desperta entre 3 e 5 da manhã, para que você tenha tempo suficiente para estudar as Escrituras sem distrações, sem precisar ficar olhando o relógio para ver se está atrasado. É muito fácil fazer uma oração rápida antes de sair e até ouvir a Bíblia em áudio enquanto dirige pela manhã. Mas a verdade é que isso não é suficiente para proporcionar o tipo de entendimento espiritual que você precisa para crescer exponencialmente, especialmente sendo uma pessoa escolhida. É por isso que, quando Deus o desperta nesse horário, Ele pode colocar um versículo em sua mente ou guiá-lo a uma parte específica da Bíblia para você estudar naquele momento. Quando você estuda essa parte específica das Escrituras, ela terá um significado profundo para você. Não será apenas a leitura de histórias bíblicas, mas algo tão personalizado que parecerá ter sido escrito especialmente para você. Além de revelar coisas a você, Deus quer se revelar a você e Ele usará a Bíblia, sua palavra infalível, para falar contigo. Ele o levará em uma jornada de estudo de vários aspectos de sua personalidade que você precisa conhecer, o que ainda não conhece. Você pode já conhecer Deus de uma forma, mas isso não é tudo o que há para conhecer sobre Ele. Esse é apenas o aspecto ao qual você prestou atenção e que Ele lhe revelou. Assim, à medida que você cresce em seu trabalho e consagração a Deus, Ele o levará a um nível mais alto e profundo, e Ele usará sua palavra para fazer isso. À medida que você estuda sob a orientação do Espírito Santo, começa a desvendar mistérios sobre Deus. Para algumas pessoas, isso se torna a base de sua teologia e mensagem pessoal ao corpo de Cristo. Será uma dimensão de Deus que muitas pessoas não conhecem ou não prestaram atenção. Mas, porque Deus revelou isso a você, você será como um emissário mostrando essa dimensão de Deus ao mundo. Algumas pessoas podem não conhecer Deus pessoalmente. Tudo o que sabem sobre Ele é o que alguém lhes contou. Mas antes de você poder andar com Deus e permanecer com Ele através dos altos e baixos que envolvem ser um filho de Deus nos dias de hoje, você precisa de mais do que um conhecimento externo de Deus. Você precisa de um encontro pessoal com a pessoa de Deus. Estudar as Escrituras de forma aleatória não dará a você o que precisa. É o estudo sistemático da Palavra de Deus que o levará ao lugar de entendimento e crescimento através da Palavra. Deus pode usar esse tempo para levá-lo por essa rota de estudo, onde você conecta Escrituras com Escrituras de uma forma que ninguém poderia lhe ensinar. À medida que você passa o tempo explorando tudo o que Deus abre para você, percebe que seu espírito começa a crescer e expandir. Você começa a amar mais a Deus, a se tornar mais aberto para receber dele e, em seguida, a se tornar mais parecido com ele. É isso que Deus deseja. Ele quer que todos os seus filhos sejam como ele e transformem seu homem interior para que possam ser como ele é. A transformação que vem do estudo da Palavra de Deus o leva nessa jornada de sair de onde você está e de quem você é para se tornar quem Deus quer que você seja. Através desse estudo,
Deus revela áreas de sua vida que precisam mudar e coisas nas quais você precisa trabalhar. Ele o guia para as Escrituras, que abordam seu vício e mostram como escapar dele. Ele o conduz a Escrituras, que ajudarão você a alcançar a vitória na sua fase atual da vida. Estudar as Escrituras nesse horário é uma experiência maravilhosa, porque você sentirá como se estivesse em uma aula com o próprio Espírito Santo. A Bíblia, que antes era entediante e difícil de entender, de repente se abre e você não consegue parar de ler. Você nem perceberá o tempo passar, pois estará totalmente envolvido no que está estudando. Em outros momentos, essa inclinação para estudar as Escrituras é para fortalecer sua fé. Você pode estar em uma fase onde sua fé está baixa, sentindo-se abatido, derrotado e confuso. É nesse momento que Deus o conduz à sua palavra, para encontrar força e coragem para superar esse estado de abatimento e se fortalecer. A Bíblia diz em Romanos 10:17, consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Você precisa que a palavra de Deus esteja viva em seu espírito para vencer na vida. Você coloca a palavra em seu espírito por meio do estudo, e já que esse horário entre 3 horas e 5 horas da manhã é um momento em que seu espírito está alerta, ativo e sensível, Deus usa esse momento como uma lição para você mergulhar nas Escrituras, descobrir os mistérios e encontrar os tesouros na palavra. Por qual outra razão Deus te despertaria à noite? Número 6. Porque é um momento para refletir e se arrepender. Outra razão importante pela qual Deus pode te fazer acordar nesse horário do dia é que Ele quer que você reflita e se arrependa. A Bíblia diz em Salmo 4:4, tremam e não pequem. Quando estiverem deitados, reflitam no íntimo e aquietem-se. Meditar e ter um momento em que você pode olhar profundamente dentro de sua alma e ver as coisas claramente, acontece nesse horário do dia, quando nada mais está tentando chamar sua atenção. Você não tem muito em mente. Tudo o que você tem em mente é o sonho que acabou de ter, ou os pensamentos que o Espírito Santo lhe traz. Quando Deus quer que você pense profundamente sobre sua vida e se torne consciente dos lugares onde precisa ajustar ou se arrepender, pode fazer com que você fique acordado nesse horário para olhar para a sua vida de forma introspectiva. A Bíblia diz em Apocalipse 2:5, lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Outra tradução diz, lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Se não, virei a ti e tirarei o teu candeeiro do seu lugar, se não te arrependeres. Preste atenção à palavra lembre-se. Você só pode se lembrar quando reflete. Ter um lugar tranquilo para refletir e estar livre do ruído externo e interno durante o dia é, muitas vezes, difícil. Mas nesse horário, todos esses obstáculos externos e internos estão resolvidos. Você pode então olhar para si mesmo, ver tudo o que Deus quer que você veja e entender o que Deus quer que você saiba. Você sai de um estado de auto-engano para compreender suas falhas e se arrepender. Lembre-se de quando Isaías teve uma visão na qual viu o Senhor. Antes desse momento, Isaías era um profeta e tinha profetizado muitos ais ao povo. Ele via as falhas deles, mas não conseguia ver as suas próprias. Quando ele teve um encontro com Deus, suas falhas foram ressaltadas e ele pôde ver onde estava falhando. O mesmo acontecerá com você nesse horário. No entanto, cabe a você ignorar ou enfrentar isso.
Isaías imediatamente clamou por misericórdia. Ele não tentou se justificar ou culpar o povo. Ele assumiu a responsabilidade e pediu a Deus que o ajudasse. Você também precisa assumir a responsabilidade. Após ver suas falhas e ter aquela área de sua vida que você manteve escondida, revelada entre você e Deus, naquele momento silencioso da noite, você só precisa permitir que a luz de Deus faça seu trabalho. Diga como Davi disse: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos inquietos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Você pode refletir e não encontrar áreas nas quais precisa trabalhar porque acredita que tem sido perfeito até então. Mas quando você permite que Deus faça o seu trabalho, verá áreas nas quais precisa se arrepender. Quando Ele mostrar essas áreas, peça misericórdia. Arrependa-se e Ele o perdoará sem reservas. Número 7. Para se preparar para a jornada à frente. Não importa o quão longe você já tenha ido com Deus, você sempre precisará de força e graça para a jornada que está por vir. Para se preparar para essa jornada, você precisa de um compromisso maior e de um envolvimento mais profundo nas atividades espirituais do que o que já tinha antes. Talvez seja necessário orar mais, estudar a palavra e ter mais tempo para meditar. Assim, para que você possa fazer isso, Deus pode te despertar entre 3 e 5 da manhã, para que você possa recarregar seu espírito e se equipar para a jornada à frente. A Bíblia diz em 2 Timóteo 3,17, para que o servo de Deus seja plenamente capacitado para toda boa obra. Deus deseja que aqueles que querem trabalhar para Ele estejam plenamente equipados, preparados e prontos para a jornada. Assim, Ele te conduz através do processo que irá te preparar. Ele permite que você passe por dificuldades para que possa se fortalecer para a jornada. Deus sabia o que estava por vir para Elias, mesmo quando ele não tinha ideia. Deus enviou um anjo para lhe trazer comida e água enquanto ele dormia. Depois de comer, Elias voltou a dormir, mas o anjo retornou e lhe deu comida pela segunda vez, dizendo que ele deveria se levantar e comer porque a jornada seria longa. A jornada é muito longa e você precisará de muita força e resistência para percorrê-la completamente e de forma vitoriosa. Por isso, antes de começar, enquanto você está na jornada e em cada etapa do seu caminho, Deus continua a prepará-lo, fortalecê-lo e a deixá-lo pronto para a próxima fase. Seu processo de preparação pode assumir várias formas. Ainda assim, tudo o que Ele deseja de você nesse ponto é sua disposição e prontidão para enfrentar a intensidade do processo. Pode não ser agradável e você pode querer dormir mais para descansar bem para o dia, mas ser capaz de fazer uma escolha que beneficiará o seu destino é uma decisão importante que você precisa tomar para a sua vida. Número 8. Para te conscientizar e lembrar da presença de Deus. Às vezes, quando você passa por momentos difíceis e adversidades na vida, pode começar a acreditar que está sozinho e que Deus te abandonou. Esse pensamento talvez nunca tenha passado pela sua cabeça ou se tornado uma ideia fixa, mas, devido à gravidade da situação que você precisa suportar, pode começar a duvidar da presença de Deus e até mesmo do seu amor. Essa dúvida pode surgir como uma sugestão do diabo, questionando se um Deus amoroso poderia estar observando você passar por tudo isso. Nesse momento, você precisa ser lembrado de que Deus é sua ajuda sempre presente nas horas de necessidade e que Ele nunca te deixará nem te abandonará. Você consegue imaginar João Batista
aquele que batizou Jesus e o proclamou como o Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo, sendo o mesmo que enviou seus discípulos a Jesus para perguntar se ele era o Messias ou se deveriam esperar por outro. Quando ele enviou essa mensagem a Jesus, ele estava preso e já fazia um tempo que estava lá. Provavelmente, o peso de ter que passar tanto tempo na prisão o fez perder a fé e a convicção. Esse acontecimento não é estranho para muitos cristãos, especialmente quando as provas, desafios e perseguições parecem não desaparecer. Não importa o quanto se ore e até se jejue. Nesse ponto, Deus te desperta nesse horário importante da noite para te conscientizar de sua presença. Você pode acordar e sentir uma sensação de calor ao seu redor. Pode até parecer que você está sendo carregado nos braços de alguém, e você consegue descansar todos os seus fardos naquele momento. Às vezes, pode parecer que você está recebendo um abraço reconfortante de alguém que te consola e te fortalece. Em outras ocasiões, você pode acordar com um enorme sentimento de gratidão e a necessidade de louvar a Deus. Tudo isso é para que você saiba que não está sozinho e que Deus ainda está com você. Como Ele prometeu, certamente cumprirá sua palavra em sua vida, e Ele não falhará com você. Acredito que até agora você está começando a entender por que continua acordando à noite, mas isso não é tudo, ainda há mais razões. Número 9. Para receber clareza e entendimento. Você está pedindo direção a Deus ou orando para saber o que fazer a seguir em sua vida? Ele frequentemente te dá respostas a essas perguntas de busca quando você acorda entre 3 e 5 da manhã. Isaías 30, 21. Quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz atrás de você lhe dirá: este é o caminho, siga-o. Você só pode ouvir essa voz quando seu espírito está alerta e sua mente está tranquila, o que acontece quando Deus te desperta nesse horário. Existem muitos passos na vida que trazem confusão às pessoas. Muitas boas opções parecem atraentes, mas como você sabe que o caminho de Deus é sempre o melhor, espera que Deus dê a direção ou lhe diga o que fazer. Esperar em Deus por direção pode ser uma experiência desafiadora para alguns, porque não estão acostumados a ouvir a voz de Deus. As vozes da sociedade, amigos e familiares parecem ser mais altas do que a voz de Deus, o que os confunde, especialmente aqueles que desejam fazer a vontade de Deus. Nesse momento de confusão, Deus te desperta para esclarecer o que você precisa fazer de manhã cedo, entre 3 e 5 da manhã. Isso acontece quando você acorda e uma de suas muitas opções permanece em sua mente. Às vezes, pode parecer que alguém sussurra em seus ouvidos e, em outras, pode parecer como um alto-falante gritando em seus ouvidos, dizendo o que você precisa fazer. Além disso, Deus pode decidir usar as Escrituras para guiar você sobre o que fazer. Qualquer que seja o método que Deus escolha, ele sempre se baseia em seu amor e compaixão por você. Ele não quer que você cometa nenhum erro que possa levar a um fim prejudicial ou permita que você tome decisões das quais se arrependerá no futuro. Por isso, você precisa consultar Deus antes de dar qualquer passo. Por mais importantes que fossem as esposas e os filhos de Davi para ele não simplesmente saiu correndo atrás do inimigo quando eles foram capturados. Ele primeiro consultou o Senhor para saber se deveria perseguir ou não. E então, Deus lhe deu o sinal verde e a promessa de que ele recuperaria tudo o que o inimigo havia levado. Correr sem receber instruções explícitas de Deus pode levá-lo a correr na direção errada e, eventualmente, fazer com que você perca o seu destino. Se você não quer perder a oportunidade, é hora de praticar perguntar a Deus antes de agir.
e deixar que ele decida seu próximo passo em todas as áreas da sua vida. Quando você permite que ele controle sua vida, verá sua mão em todas as áreas, o que o deixará agradecido. Número 10. Para a guerra espiritual. Jesus contou a história de um homem que semeou boas sementes em seu campo, mas quando o trigo cresceu, os servos notaram outra planta crescendo junto, que eles não haviam plantado, e o mestre disse que um inimigo fez isso. A Bíblia registra isso assim em Mateus 13, 25 a 30. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono foram perguntar-lhe: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? Então, de onde veio o joio? Um inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: Queres que o arranquemos? Não, respondeu ele, porque, ao tirar o joio, vocês poderiam arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos ceifeiros: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois, juntem o trigo e coloquem-no no meu celeiro. Você pode ter notado algumas coisas em sua vida que não são agradáveis, e você não consegue nem mesmo rastrear sua origem. A mesma situação insuportável e doenças estranhas, cuja origem você não consegue identificar, podem ser obra do inimigo, a semente que ele plantou antes de ir embora para frustrá-lo. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, não o deixará nas mãos do inimigo. É por isso que ele o desperta nesse horário, para que você possa orar, fazer declarações espirituais sobre sua vida e a vida de sua família e entes queridos, cancelar coisas negativas e engajar-se na guerra espiritual. A Bíblia diz: pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Seus inimigos não são físicos, então você não pode usar meios e métodos físicos para derrotá-los. Você não pode usar cálculos mentais e inteligência para vencer. Você precisa enfrentar isso de uma perspectiva espiritual. Esse horário do dia é quando seu espírito está mais ativo e quando muitas atividades espirituais acontecem no reino espiritual. A Bíblia menciona que o inimigo veio semear o joio enquanto as pessoas dormiam. Então você já sabe que é nesse momento que os inimigos também começam a agir. Mas quando você se posiciona como sacerdote de Deus, o inimigo não terá escolha a não ser se curvar. Portanto, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Esta é a palavra de Deus para você e a razão pela qual ele o tira do sono. Você já viu um soldado dormindo no campo de batalha? Isso nunca acontece, a menos que o soldado esteja pronto para dormir para sempre. Você já dormiu o suficiente. É hora de se levantar e tomar o que Deus já providenciou para você. Elas estão disponíveis. Você vai pegá-las? A Bíblia diz em 1 João 5,19: sabemos que somos filhos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. O mundo inteiro está sob o controle do maligno, e ele tentará controlar sua vida também, se você não tomar a frente para resisti-lo. Agora que você sabe por que Deus o desperta entre 3 e 5 da manhã, precisa entender o que há de especial nesse horário. Já mencionamos que esse é o momento em que seu espírito está receptivo o suficiente para receber impulsos e direções do Espírito. Por isso, Deus o desperta nesse momento, mas você já se perguntou por que entre 3 e 5 da manhã e não em outro horário da noite? Aqui está o motivo pelo qual você deve saber que esse horário é um momento essencial que você não deve desprezar.
A vida é espiritual, e tudo o que você vê no físico é um reflexo do reino espiritual. Para viver uma vida vitoriosa, você precisa ser capaz de controlar as coisas de uma perspectiva espiritual. O inimigo e outras pessoas no mundo das trevas entendem isso, e é por isso que eles não brincam com o espiritual. Eles sabem que o físico é uma extensão do espiritual, e o verdadeiro controle está no reino do espírito. Então, tudo o que querem fazer, fazem espiritualmente e permitem que se manifeste fisicamente. Ainda assim, a maioria dos filhos de Deus não presta atenção à parte espiritual da vida e é por isso que perdem oportunidades e vivem como vítimas de tudo o que lhes acontece. Saber que a vida é espiritual deve fazer com que você saiba que, como um ser espiritual, você tem voz para determinar o tipo de vida que deseja viver. Você não precisa viver como uma vítima de tudo o que acontece com você. Você pode ser um colaborador ativo e um determinante do que permite ou não em sua vida e na vida dos seus entes queridos. Esse horário da noite é quando muitas atividades espirituais acontecem e os destinos de muitas pessoas são decididos. Lembra-se de quando Jacó deixou a casa de seu pai, depois de tomar a bênção de seu irmão e fugiu com medo? Ele chegou a um lugar e decidiu passar a noite ali. Enquanto dormia, viu o céu aberto e anjos subindo e descendo por uma escada que alcançava o céu. Essa é uma das atividades espirituais que aconteceu à noite. Muitas vezes você percebe que vai para a cama sentindo-se doente e cansado, apenas para acordar no dia seguinte e se sentir tão forte. Isso acontece porque você teve um encontro com um anjo enviado por Deus para fortalecê-lo enquanto dormia. Por outro lado, você pode estar perfeitamente bem antes de ir para a cama, apenas para acordar no dia seguinte sentindo-se fraco, doente e cansado, como se tivesse trabalhado a noite toda. Isso também é resultado das atividades espirituais que acontecem à noite enquanto você dorme. Então, se Deus está fazendo você acordar nesse horário crítico da noite, é porque Ele quer que você se posicione e não dê ao inimigo uma chance de oprimi-lo. Durante a noite, o inimigo veio para semear joio entre o trigo. Foi também durante a noite que Jacó teve uma visão de anjos. Em outro momento, quando ele deixou a casa de Labão, estava prestes a enfrentar Esaú novamente. Ele estava com medo e sozinho, então enviou sua esposa e filhos à frente. Nesse estado, teve um encontro com um anjo. Note que, enquanto ele lutava com o anjo quis partir quando estava amanhecendo. Foi quando Jacó insistiu que não deixaria o anjo partir, que o anjo perguntou seu nome e lhe deu um novo nome. A Bíblia diz: ao anoitecer, os dois anjos chegaram a Sodoma e Ló estava sentado à porta da cidade. Esses eram os anjos a caminho de destruir Sodoma e Gomorra. Eles chegaram ao seu posto de trabalho à noite. Isso não significa que os anjos não se movam durante o dia, mas você deve saber que à noite é quando eles podem cumprir suas tarefas de forma mais eficaz, pois os homens que os obstruiriam estão dormindo. Agora que você sabe a importância desse horário, deve decidir não brincar com ele por qualquer motivo. Com essa determinação, você pode então se concentrar na parte mais importante, que é saber o que fazer quando se encontrar acordado nesse horário. Não presuma que sempre que acordar nesse horário, Deus quer que você ore, não. Não é sempre assim. Às vezes Ele quer ser aquele que fala, e você só precisa sentar e ouvir. Às vezes, Ele quer que você fale com a situação, e não com Ele. Outras vezes, Ele quer que você pegue seu diário e comece a escrever. Ele pode querer lhe dar uma nova música ou uma ideia brilhante. A diversidade do que Deus pode querer que você faça depois de acordar entre 3 e 5 da manhã
é a razão pela qual você precisa prestar atenção a esta parte do vídeo. Então, o que fazer quando você se encontrar acordado entre 3 horas e 5 horas da manhã? A primeira coisa a fazer é sentar-se em silêncio e descobrir o que Deus quer que você faça. Não se apresse em orar ou colocar um sermão ou música. Sente-se em silêncio e deixe que Deus mova seu espírito para o que deve ser feito. Nesse momento de quietude, com o coração desejoso de que Deus o direcione, seu espírito o iluminará sobre o que fazer. E você saberá. Assim que souber o que fazer, mantenha-se nisso até sentir um alívio em seu espírito. Você pode pegar sua Bíblia conforme o Espírito o conduzir e começar a estudar a Palavra de Deus. Como seu espírito está aberto, você conseguirá ver o que Deus está dizendo a você. Além disso, você pode orar no Espírito. Orar no Espírito abre o seu homem espiritual, especialmente se você esteve afastado de atividades espirituais por um tempo e se tornou espiritualmente frio. Orar no Espírito pode acelerar sua entrada no reino espiritual, onde você começa a receber instruções e orientações de Deus. Quando as instruções começarem a vir, faça um favor a si mesmo e anote-as. Tenha seu diário por perto para registrar cada instrução e direção que receber de Deus. Esse também pode ser o momento de revisar seu diário e meditar nas promessas de Deus para você. Coloque seu coração no que Ele disse, acreditando que aquele que prometeu cumprirá tudo o que falou. Fazer isso ajuda a fortalecer sua fé, especialmente quando você está cansado e fraco na fé. Não se surpreenda se Deus também quiser que você interceda por outras pessoas. Suponha que Deus coloque um fardo em seu coração por alguém, ou lhe mostre um sonho ou visão sobre alguém que exige uma ação urgente quando você acordar. Nesse caso, esse fardo permanecerá em seu coração e você começará a orar imediatamente. Continue orando até sentir uma sensação de paz ou alívio em seu coração. Você também pode louvar a Deus. Isso pode acontecer quando você está passando pelos piores momentos da sua vida e tudo o que quer fazer é chorar. Mas então Deus lhe diz para louvar. Ele pode até mover você a dançar. Não pense que nesse momento você sentirá vontade de fazer isso. Não! É um impulso do Espírito. Seu corpo e sua alma podem não querer obedecer, mas você precisa colocar seu espírito no comando. Levante-se da cama e dance diante de Deus. Dance até que Ele libere você. Quando terminar, pode confiar que Deus cumprirá fielmente sua parte. No entanto, tudo isso é apenas um guia sobre o que você pode fazer quando se encontrar acordado entre 3 e 5 da manhã. O mais importante é esperar em Deus para que Ele diga o que você precisa fazer. Porque fazer qualquer coisa diferente do que Deus quer que você faça, especificamente naquele momento, seria desperdiçar aquele momento precioso que Deus lhe deu para fazer algo importante. O que acontece quando você não faz o que precisa ser feito naquele momento? A Bíblia diz em Salmo 46:10. Ele diz: parem de lutar. Saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado na terra. É quando você está em silêncio que você conhece a Deus. Você pode pensar que já o conhece, mas ao enfrentar situações que expõem sua ignorância, percebe que não sabe muito sobre ele. Não fazer o que você deve fazer ao acordar nesse horário traz muitas consequências devastadoras. Além do fato de que seu conhecimento de Deus será limitado, você perderá as estações proféticas em sua vida. Você não saberá o que Deus está fazendo ou o que precisa fazer para participar disso. Sua vida carecerá da alegria e do entusiasmo de ser filho de Deus que todo cristão deve ter.
Essa falta de alegria o tornará mais vulnerável a tentações e concessões. Além disso, você dá ao diabo a chance de semear joio em sua vida. Imagine o que teria acontecido se o inimigo que foi ao campo, onde a boa semente foi semeada, encontrasse alguém vigiando o campo. Você acha que ele se sentiria à vontade para semear joio no meio do trigo na presença da pessoa que vigia? É por isso que, quando você não faz o que deve fazer, dá ao diabo a oportunidade de agir livremente, e o inimigo continua a dominar porque não há resistência da sua parte. Não aproveitar esse tempo também fará com que você careça de poder, força e resistência para cumprir seu propósito e completar sua missão. Sua fé em Deus será fraca, e você não conseguirá resistir a oposições ferozes e perseguições. Isso fará com que você se torne espiritualmente frio, levando a uma vida cristã derrotada. Porque você não interage com o reino espiritual, seus órgãos de interação enfraquecerão e você terá dificuldade para ouvir a Deus. Não ouvir a Deus o lança em um abismo de confusão. Você não sabe que passo dar em cada momento da sua vida, levando à estagnação e à falta de progresso. Às vezes, quando vê uma porta aberta e entra, pensando que é um avanço vindo de Deus, você cai em um buraco e descobre que era uma armadilha do diabo. Você não fica sensível ao que está acontecendo ao seu redor ou prestes a acontecer. Perde toda a vigilância que poderia mantê-lo à frente dos jogos do inimigo. Por causa disso, você abre sua vida a qualquer um e não consegue identificar os lobos em pele de cordeiro ao seu redor. Tudo isso acontece porque você se recusa a aproveitar ao máximo o tempo entre 3 horas e 5 horas da manhã. No entanto, quando você se recusa a deixar que o sono ou as distrações o impeçam de aproveitar esse tempo, sua vida mostrará os resultados e ficará evidente que você está verdadeiramente conectado a Deus. Primeiro, você estará aberto a visões e encontros espirituais. Deus sabe que pode confiar em você, e quando Ele vem até você com fardos nesse horário da noite, você se levantará para orar, estudar, interceder e resistir ao diabo. Esse nível de confiança faz de você um servo confiável, que Deus confiará com mais visões e revelações. Deus revelará mais segredos para você. Quanto mais você souber, mais próximo de Deus você estará e mais apurados seus sentidos espirituais se tornarão. Você será capaz de receber mensagens mais rapidamente do que nunca. Mesmo durante o dia, enquanto seu corpo está desperto por causa da sua consagração espiritual, seu espírito permanecerá conectado a Deus. E isso o ajudará a viver uma vida superior. Você saberá o que fazer em cada estação da sua vida. Superará toda a confusão e será capaz de discernir a vontade de Deus e o que não é a vontade de Deus. Nenhum mal poderá se aproximar de você ou dos seus entes queridos, pois você sempre estará em alerta e não permitirá que o diabo semeie joio em sua vida. Você conseguirá perceber quando as coisas estão prestes a dar errado e imediatamente interceder, recusando-se a permitir que qualquer pessoa próxima a você se torne uma vítima. Além de tudo isso, você conhecerá a Deus de maneira pessoal e profunda. Seu conhecimento e conexão com Ele farão de você um terror para o diabo e todos os seus agentes. Você será capaz de superar tentações e resistir à oposição. As perseguições não farão com que você perca sua fé, e você continuará andando em conformidade com a vontade de Deus para a sua vida. Agora você pode ver que é um privilégio estar entre as pessoas que Deus desperta nesse horário crítico. Não subestime essa oportunidade. E se, por algum motivo, você parou de acordar nesse horário, faça um favor a si mesmo e ajuste seu alarme para esse horário com o objetivo único de passar tempo com Deus.
Quando Deus perceber sua intenção deliberada, Ele saberá que você está sério sobre seu relacionamento com Ele, e isso pode levá-lo a ter essa experiência naturalmente, novamente. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por me fazer entender por que você tem me despertado entre 3 e 5 da manhã. Você não quer que eu seja ignorante sobre as coisas que estão acontecendo ao meu redor e nem sobre as artimanhas do diabo. Você se importa tanto comigo que não deixará minha vida ao acaso, nem permitirá que o inimigo se aproveite de mim. Eu oro para que, ao me ajudar a acordar nesse horário, eu não traga distrações que interrompam o que você deseja fazer em mim nesse momento. Quando você me despertar para falar comigo, ajude-me a ser sensível o suficiente para entender o motivo específico pelo qual você me acorda nesse horário e a me aquietar em sua presença para ouvir sua voz. Quando for hora de orar e buscar no Espírito, dê-me a graça de vencer a carne, de me manter como um guerreiro espiritual e de lutar contra cada impulso da carne que possa querer me impedir de orar. Ajude-me a estar receptivo o suficiente para receber o que você quer revelar para mim. Abra meus olhos, ouvidos e entendimento para captar tudo o que você está dizendo. Eu oro para que todos os meus órgãos espirituais que têm enfraquecido devido à falta de oração, ao descuido e à falta de estudo da palavra, sejam vivificados pelo poder que ressuscitou Jesus dos mortos. Que você os faça reviver agora, para que da próxima vez que me despertar nesse horário, eu não esteja espiritualmente imaturo e ignorante sobre o que você quer que eu entenda. Ajude-me a permanecer vigilante e a orar, sabendo que o inimigo, meu adversário, está sempre ao redor procurando a quem devorar. Que eu não seja vítima das táticas do diabo, nem fique tão envolvido com as coisas da vida, a ponto de esquecer que estou em um campo de batalha. Ajude-me a vestir toda a armadura para que eu possa resistir a todos os truques e flechas do diabo. Dá-me um entendimento genuíno dos tempos e das estações para que eu possa compreender tudo o que você está me dizendo em cada estação da minha vida. Quando você quiser que eu estude as Escrituras, dê-me um coração que anseie por sua palavra, para que eu possa descobrir mistérios e revelações que se aplicam à minha vida através da sua palavra. Ajude-me a conhecê-lo melhor do que conheço, a descobrir realidades pessoais sobre você que solidifiquem minha fé e sejam evidências da minha experiência com você. Transforme-me pelo poder da sua palavra, e que sua palavra remova tudo o que precisa ser removido e traga à minha vida tudo o que preciso para a vida e a piedade. Eu sei que às vezes você me desperta nesse horário para que eu possa refletir e me arrepender. Eu oro para que você me examine profundamente, veja se há algum caminho mau em mim. Purifique-me de toda imundícia e impureza. Remova tudo o que possa me afastar da sua presença e alinhe meu coração e minha vida para que estejam em retidão com você. Dê-me ouvidos para ouvir quando você falar, mostrando-me para onde ir e o que fazer. Dê-me um coração disposto e sempre pronto para fazer a sua vontade. Ajude-me a não ser desobediente às suas instruções e direções e a mover-me consistentemente quando você quiser. Eu sei que acordar entre 3 e 5 da manhã é porque você me escolheu como um vaso especial para realizar grandes feitos para você. Eu oro para que você me conduza através desta temporada de preparação e me ajude a estar pronto e forte para tudo o que você deseja que eu faça por você. Ajude-me a compreender sua missão e a tomar os passos certos no momento certo, conforme seu Espírito me guiar.
Eu oro por força para seguir em frente todos os dias e superar cada desafio e obstáculo que surgir no meu caminho. Ajude-me a não me cansar na minha fé e mantenha-me forte na consciência de que você está sempre comigo e nunca me abandonará. Quando a tempestade se levantar e eu tiver dificuldade em sentir sua presença, ajude-me a lembrar que você está comigo. Envolva-me com seu amor e faça minha fé em você crescer ainda mais. Eu oro contra toda distração que possa corromper esse momento importante. Ajude-me a proteger esse momento e valorizá-lo como uma parte essencial do meu treinamento para me tornar tudo o que você deseja que eu seja. Retire de mim o desejo e a busca pelas coisas deste mundo que possam desviar minha mente de descansar e confiar em você. Ajude-me a meditar em sua palavra o suficiente para que ela se torne espírito e vida para mim. Obrigado, Pai, por sempre ouvir e responder às minhas orações, pois eu oro em nome de Jesus. Amém. Acordar entre 3 e 5 da manhã pode não ser contínuo. Pode ser apenas uma temporada em que Deus está preparando você para um novo nível de missão e depois a experiência pode cessar. Então, por que você tem essa experiência? Você precisa entender por que precisa acordar nesse horário. Quando entender, saberá o que Deus quer que você faça quando estiver acordado. Além disso, saiba que se Deus deseja que você interceda hoje, isso não significa que Ele queira o mesmo amanhã. Ele pode querer que você permaneça em silêncio em sua presença e permita que Ele comunique com seu espírito. Em outro momento pode ser para você se deitar em sua presença para fortalecer seu homem interior e curá-lo de todo o fardo que você carrega há tanto tempo. Deus te desperta entre 3 e 5 da manhã como um ato de seu amor e misericórdia para com você. Ele vê as lacunas em sua vida e sabe que, se você continuar da maneira que tem vivido, é possível que não consiga tudo o que Ele preparou para você e não consiga viver a vida vitoriosa que Ele deseja para você. É por isso que Ele colocou esse sistema em prática para ajudá-lo, para que mesmo em sua vida ocupada, você possa se conectar com Ele e ter tudo o que precisa para a vida e a piedade. Então, é do seu melhor interesse fazer o que deve quando acordar entre 3 e 5 da manhã. Se você tem desperdiçado esse tempo navegando nas redes sociais ou assistindo filmes, está se prejudicando. É hora de se levantar e levar sua vida mais a sério, lembrando que você está em um campo de batalha e que o inimigo não assiste a filmes nem tem uma conta nas redes sociais. O inimigo está sempre procurando todas as maneiras possíveis de derrubá-lo. Você dá a ele mais chances de infiltrar-se em seu espírito se no momento em que seu espírito está mais ativo e sua mente pronta para absorver qualquer coisa, você for para as redes sociais e começar a alimentar seu espírito com lixo. Cuide do seu espírito, conectando-se a Deus quando Ele o despertar. E lembre-se de que Deus está com você em todos os momentos da sua vida. Quando fizer isso, será capaz de navegar pelas temporadas difíceis e pelas situações desconfortáveis que certamente surgirão em algum momento da sua jornada de vida. Se você ainda está assistindo, faz parte da família cristã. É por sua causa que posso criar mais vídeos e oferecer inspiração bíblica. Obrigado por fazer parte dessa família. Espero que você tenha um dia absolutamente incrível. Que Deus te abençoe.